uma clínica que tem vários profissionais não quer dizer que tem uma equipe, né? Ter vários profissionais no mesmo lugar não é sinônimo de equipe. Equipe requer protocolos, requer reunião, requer supervisão, tempo para a equipe se encontrar. Eu acho que a Gabi pode falar um pouquinho das experiências dela antes de chegar no instituto. Quando a Gabi chegou aqui já estava cheio de protocolo, né, Gabi? Exatamente, Rô. Isso que você falou, né, de ter todos os profissionais ali necessários para uma equipe multidisciplinar para diagnóstico e intervenção no transtorno do espectro autista, né, não significa, né, que exista uma equipe multidisciplinar integrada. E eu posso até falar assim da minha experiência antes que eu tive e da minha experiência agora. Eu acho que todo mundo na sua vida profissional carrega aí uma bagagem de boas e ruins e más experiências, né? E as más experiências são importantes, pelo menos para mim, foram importantes no sentido de ter um modelo do que eu não queria, né? Do que eu não queria fazer, do modelo o que é errado e o modelo certo. Então, hoje, para mim, assim, não é porque hoje eu faço parte da equipe do Instituto, mas, para mim, a equipe é um modelo, é um bom modelo. Né? Porque a equipe tem os seus protocolos, a equipe é integrada, a equipe conversa e a equipe assim, discute de fato os casos. Então, quando a gente tem todos os profissionais ali num local como eu tive, como eu fiz parte antes, mas a gente não tinha a conversa, a gente atendia o mesmo paciente, mas não era uma equipe, não podia ser chamada de equipe multidisciplinar, porque não havia uma conversa, a gente não tinha sequer o tempo disponibilizado para a gente discutir um caso sobre o mesmo paciente que a gente está atendendo. Então, às vezes, no corredor, a gente se encontrava, falava, comentava alguma coisa e, às vezes, a gente se via fazendo a mesma coisa. Porque, por exemplo, aconteceu o mesmo caso, por exemplo, de estar atendendo uma criança onde eu estava fazendo intervenção de escrita, né, para o desenvolvimento da escrita. Tinha uma terapeuta ocupacional na equipe, mas assim, eu não sabia se ela estava fazendo a estimulação da coordenação motora fina, que é uma habilidade básica para o desenvolvimento da escrita. Então, quando a gente viu, estava ali fazendo a mesma coisa. Sendo que eu tenho capacidade, sou apta, sou um audiólogo na sua formação, até porque trata, né, de distúrbios relacionados à escrita também, é apto para fazer essa intervenção na coordenação motora fina. Mas o terapeuta ocupacional, ele tem uma formação mais específica para isso. Então, é importante que a equipe converse, que a equipe tenha os seus papéis bem definidos, né, para que a gente não fuja também dos objetivos, mas também para que a gente não se veja como eu me vi fazendo a mesma coisa que a outra profissional estava fazendo. Então, assim, hoje, como eu faço parte de uma equipe que para mim é um modelo, né, eu vejo a diferença como era grande e a importância de ter essa conversa na equipe, de ter um protocolo como nós temos hoje. Então, cada um hoje na equipe tem o seu papel bem definido. A gente discute os casos diariamente, né? A gente está sempre discutindo o caso, porque a gente tem os grupos para discussão no WhatsApp, a gente tem grupo secreto no Facebook para discutir, a gente se reúne, então a gente está totalmente integrado. E Sim. isso é muito, muito, muito importante mesmo. E a gente tem uma questão também, além disso, né? Isso que a Gabi falou, eu diria que é o plus, né? Assim, é o para mais, que às vezes a gente está lá discutindo o caso 11h30, meia-noite, né, Gabi? E tem mesmo, né? Tem os grupos, por exemplo, a gente tem os grupos de avaliação multidisciplinar, a gente tem os grupos de intervenção. Até com a pandemia a gente acabou aumentando, né, os grupos de WhatsApp, os grupos secretos no Facebook, mas independente disso, um dos protocolos que a gente tem aqui, que a gente sabe que isso não é uma realidade da maioria das clínicas, a gente trabalha particular, né? Então é diferente de uma clínica convênio, enfim, de outros locais. E a gente tem que relativizar isso também. Aqui a gente coloca a supervisão na agenda. Então, é um horário. Então,
eu atendo X pacientes e é um pré-requisito aqui para atender aqui no Instituto, todas as profissionais precisam fazer supervisão. A grande maioria faz comigo, ou faz aqui com as profissionais aqui, só que não é aquela supervisão assim quando dá, né? Então a gente já fecha na agenda um horário, então, como se fosse um horário de paciente, para os casos em geral e para os casos específicos, aí quando uma terapia específica que tem ali semanalmente a supervisão daquele caso, né? Que aí são das terapias especializadas. Mas independente disso, para os casos de terapia, digamos assim, não especializadas, né? Não intensas, né? A gente tem supervisão. Tem a supervisão específica, né? A fono que supervisiona a fono, a psicóloga que supervisiona a psicóloga e eu que supervisiono de uma maneira geral todos os profissionais, o andamento dos casos. Então, isso é uma coisa muito importante, ter as supervisões, fazer reunião de algum jeito, né? Então, os profissionais trabalham aqui e trabalham em outros lugares. Nem sempre a gente consegue tá todo mundo junto, né? Tem profissionais que trabalham em clínica, em instituições públicas, que, enfim, dão aula. Então, a gente tenta fazer essas reuniões à distância, mesmo antes da pandemia. E mesmo assim, às vezes nem todo mundo está disponível naquele horário para estar ali online, né? E aí a gente, com os grupos secretos no Facebook, o que eu acabo fazendo? Quando tem alguma questão, eu entro lá no grupo, faço uma live dentro do grupo, cada uma assiste no seu tempo, quem puder estar ao vivo, ok? Deixa lá os comentários, as dúvidas, eu respondo depois, mas a gente não deixa de conversar. Não é perfeito, né, gente? Mas a gente conversa muito, e isso é imprescindível para o tipo de trabalho que a gente quer desenvolver aqui.